Dou graças a Deus por poder estar convosco e poder cumprir aquilo que Deus tem posto no meu coração e espero que todos nós estejamos nessa disposição de andar também para a frente. Tá bom? Hoje eu queria continuar a falar acerca de sacerdotes e intercessores, mas numa área que Deus mexeu comigo durante esta semana, portanto nem é tanto eu não sou muito de estudos bíblicos, acho que tudo é um estudo. Às vezes até se entende que estudo bíblico é só estudar as Escrituras, mas estudar a palavra de Deus às vezes é estudar as pessoas. Certo? É estudar a vida, é estudar a presença do Espírito Santo. Mas a palavra e as Escrituras são a base da nossa fé e do nosso conhecimento, sem dúvida. Mas quando eu digo não sou muito de estudos bíblicos, não sou muito Minha abordagem é uma abordagem mais simples, tende a ser mais prática e ir direto ao assunto, sem muitos rodeios. Então temos vindo a falar sobre a nossa identidade enquanto sacerdotes, falámos sobre o porquê e a importância da nossa intercessão. Hoje vamos falar sobre uma outra área que tem a ver com a nossa vida de sacerdócio, a igreja como sacerdócio, uma igreja que está aqui para os outros, e ser sacerdote é isso. Um sacerdote não vive para si, senão já não é sacerdote. O sacerdote é sempre alguém que existe para os outros. O próprio sacerdote, quando precisa de alguma coisa para si mesmo, tinha que se apresentar a outro sacerdote. Porque ele em si mesmo não era autossuficiente. E este é o princípio. O sacerdócio implica sempre vivemos para os outros. Oramos pelos outros, intercedemos pelos outros, ministramos à vida dos outros, acudimos aos outros, acolhermos os outros, enfim, fazemos uma série de coisas. E quando se fala acerca de sermos sacerdotes, e eu falei um pouco acerca da questão da intercessão e da oração e do que é, no fundo, a verdadeira oração, que tem mais a ver com o clamor, com a identificação do coração, e por causa dessa identificação do coração, há uma área do nosso sacerdote, que é uma área da igreja, que para mim é chave e importantíssima. Sem ela, não existe também sacerdócio, e que se chama acolhimento. Eu gostava de ler com vocês uma passagem que está em Lucas, no capítulo 14, versículo 12 a 14, ou 15, perdão. Lucas 14, 12 a 15. E já agora dizer o seguinte, que é para, às vezes, a gente... Quando eu digo que não sou uma pessoa virada para o ensino, não estou com isto a dizer que não existe mestres na igreja. É um dos 5 ministérios que Deus deu à igreja para ensino profundo das Escrituras. Hein? Graças a Deus por eles. E vocês tiveram aqui um pastor que é alguém especialista nessa área. Eu tenho uma abordagem diferente, é só isso que eu estou a querer dizer aos irmãos. Eu não me satisfaço apenas com estudos bíblicos. Então, Lucas 14, 12 a 14, diz assim: Disse também ao que havia convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso retribuído. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que te retribuir, pois retribuído te será na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ok? E aqui vamos falar acerca da questão do acolhimento. Esta é uma refeição que estava a decorrer. Jesus tinha sido convidado, estava em casa de alguém, e entretanto depois conta uma parábola, e no fim da parábola Jesus diz isto àquelas pessoas. E ele está em casa até de uma pessoa eventualmente com alguma posição social, e ele dá este conselho ao dono da casa. Li há um tempo atrás uma frase que me impressionou e que dizia que a qualidade de uma igreja, ou a vitalidade de uma igreja, não se traduz na forma como se organiza, não se reflete na sua dimensão ou no seu trabalho, mas na forma como me acolhe. Eu volto a dizer, a qualidade, a saúde, a vitalidade de uma igreja não está na sua estrutura, não está na dinâmica dos seus cultos, não está na forma como até faz coisas, mas na sua capacidade de acolher pessoas. E nós sabemos que é fácil
no outro dia alguém estava a dizer que para essa pessoa ela estava a dizer, fácil é meter as pessoas na igreja. O difícil é acolhê-las e integrá-las. E quantas vezes nós não temos visto dezenas, se não centenas, se não milhares de pessoas ao longo da história, até da vida da igreja aqui em Portugal, em que as pessoas passam pela igreja, mas depois as pessoas não se conseguem ter um trabalho de integração, e muitas vezes essa integração tem a ver com o facto também de que a igreja não tem uma atitude, um tal coração sacerdotal para fazer um acolhimento dessas pessoas. Porquê? Porque muitas vezes a própria igreja ela está formatada em pequenos grupos, em pequenos ciclos de amigos, em coisas herméticas que não permitem a entrada de qualquer elemento estranho. E eu, há um tempo atrás, eu contei isto há cerca de há uns anos atrás, na Lausanne, nós andávamos a orar, começámos a dinamizar, foi os grupos, a igreja começou a crescer, e nós andávamos a orar, Senhor, queremos crescer, e de repente começou a entrar na igreja uma série de pessoas problemáticas. Gente alcoólica, gente com problemas psiquiátricos, gente com toda a sorte. E eu disse, será possível que não veio uma amostra gratuita de um ser saudável? A gente... Porque nós fazemos esta coisa, será possível que... Mas só... Eu vou dar uma... Peço desculpa, mas foi uma expressão que eu disse, mas será que só me aparecem malucos? Mas isso fui eu cá com os nervos. E depois Deus falou ao meu coração e diz assim, se tu não aceitares estas pessoas, não tiveres a capacidade de acolher estas pessoas, nunca terás outros que irás acolher. Deus estava a testar o nosso coração. Deus estava a testar a nossa flexibilidade. Deus estava a testar a nossa capacidade de amar e de acolher elementos estranhos ao nosso conforto religioso. Jesus, ele foi uma pessoa que referiu várias vezes a importância do acolher todos. E claro que falamos isto. E a realidade, meus irmãos, é esta. É que realmente Jesus acolhe todos, a igreja nem sempre. Jesus acolhe toda a gente, mas a igreja nem sempre acolhe toda a gente. Porque quando às vezes vem determinado tipo de pessoas que não nos cheira, e às vezes não nos cheira porque são mesmo pessoas que estão a cheirar mal. Não é? Nós nem nos aproximamos. E note, eu entendo a timidez, eu entendo a vergonha, eu entendo às vezes questões de ordem temperamental da nossa vida. Nós somos pessoas também, por sua vez, às vezes um pouco acanhadas e tal. Mas sabe, quando o amor de Deus reina no nosso coração, nós ultrapassamos essas coisas. E nós nos aproximamos das pessoas. E quem diz aqui, porque o acolhimento não tem a ver apenas com aquilo que acontece aqui nesta sala. Tem a ver com aquilo que acontece na nossa relação também logo à partida lá fora com as pessoas. E Jesus foi o próprio dizer, vinde a mim só aqueles que já estão descansados. Foi? Todos estão cansados, oprimidos, todos, eu vos aliviarei. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Não me importa se ele é preto, se é branco, amarelo ou às pintas. Não me importa se tem brincos, se tem tatuagens, se tem cabelos à punk. Não interessa a forma como a pessoa vem, Jesus jamais lança fora quem quer que seja. Ou mantém à distância. E aparece aquela metáfora muito linda em Mateus, quando Jesus diz, eu quis ajuntar-te como uma galinha, ajunta aos seus pintainhos. Eu gostaria de absorver toda a gente. Eu gostaria de acolher toda a gente. E esta coisa que Jesus disse a este homem, nesta passagem tem coisas muito interessantes, porque Jesus está-nos a desafiar a abrir-nos a porta da nossa vida e, porque não, a porta da nossa casa, para partilharmos daquilo que nós somos, não é só aquilo que nós temos, é daquilo que nós somos, nossa casa, os nossos alimentos, a nossa família, o nosso tempo, o nosso bem-estar, enfim, aquilo que para nós é muitas vezes o nosso biju, é? o nosso espaço mais confortável, para nós partilharmos não com as pessoas que nos são próximas, não com as pessoas que nos são amigas, não com as pessoas que nos são familiares, não com aquelas que têm popularidade, não com aquelas que eu me identifico, mas com aquelas precisamente que eu não conheço de lado nenhum, com aquelas pessoas que muitas vezes são as rejeitadas, e Jesus mostrou isso. Jesus, quando foi à casa do Zaqueu,
Jesus, quando comia com os beberrões e os comilões, Jesus, quando se dava com as prostitutas, Jesus não fazia isto só para dizer, vede quão bom eu sou. Jesus fazia isso, sabe porquê? Porque ele via que aquelas pessoas em particular, elas eram rejeitadas pelos outros. Em particular, por aqueles que, se dizendo povo de Deus, os rejeitavam. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E essa verdade revela-se e manifesta-se na parábola do bom samaritano, quando já falámos isso há um tempo atrás, quando precisamente aqueles dois que deveriam ser a mostra do coração de Deus, a mostra de que ele é um samaritano, é alguém que é considerado e que havia problemas entre o pessoal de Jerusalém e de Samaria. E eles é que deveriam ter mostrado a sua capacidade de acolher aquele homem num momento de dificuldade, foi rejeitado. Então, Jesus está-nos a fazer este desafio. Jesus está-nos a dizer até que o problema, ou a questão do acolhimento, do acolhermos, não é um processo natural, nem é alguma coisa que a nossa carne concorde facilmente. Mas estamos a falar de um coração sacerdotal, nós estamos a falar não apenas de coisas naturais, mas de coisas sobrenaturais. Então, na maioria dos casos, e esta é a realidade da nossa vida, os nossos investimentos afetivos, onde nós investimos tempo, emoções, amizade, relacionamento, normalmente aparecem sempre na forma de troca. Eu faço o que faço na vida de alguém porque eu mesmo sei que também vou ter reciprocidade por parte dessa pessoa. Eu sei que eu vou amar, eu vou ser simpático aqui com o Tomé, porque o Tomé, eu sei que ele é um moço rejeitoso, simpático, e ele vai ser simpático comigo também. Portanto, tudo aquilo que nós fazemos, em termos de investimento, em termos de relacionamento, tem muito a ver com aquilo depois que nós esperamos em forma de troca. Nós damos, mas ficamos à espera também de receber por parte das pessoas. Nós honramos, mas esperamos também que sejamos honrados. Então, nós investimos, mas dentro de uma zona de conforto. De uma zona em que nós sabemos que aquilo que eu dou também vou ter reciprocidade. E Jesus nesta passagem diz assim, vocês não chamem aqueles que são ricos, os parentes, os irmãos, aqueles que de alguma forma têm possibilidade de vos retribuir na mesma moeda, mas tenham a capacidade de acolher e receber na vossa vida aqueles que não vos podem dar nada em troca. E agora deixem-me dizer uma coisa. Eu acredito no poder, na lei espiritual que é semear e colher. Eu acredito. Tudo o que eu semear eu vou colher. Tudo. Está lá na Bíblia. Eu acredito que Deus é bom para fazer abundar na minha vida tudo aquilo que eu precisar e muito mais. Eu acredito. Mas isso não invalida o facto de que nós muitas vezes fomos levados para uma mentalidade em que parece que eu só vou semear se eu souber que vou colher dali. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E nos relacionamentos, na capacidade da igreja, ter um coração aberto, rasgado, um coração de acolhimento, ao ponto de estarmos dispostos a semear até onde nós sabemos que se alguma coisa viemos a colher, nunca será dali. Se for, será Deus que irá fazer isso. Mas dali eu sei que ninguém vai... Aquela pessoa não vai poder abençoar outra vez. Dali nada vem para mim. E muitas vezes, inclusive, até pode vir o facto de eu investir tanto tempo na vida daquela pessoa e a pessoa... Já falámos já isto há um tempo atrás. Quantas vezes até os nossos relacionamentos são só porque nós temos interesse em que a pessoa aceite Jesus? No momento em que nós percebemos que afinal a pessoa não está a fim de aceitar Jesus, nós pomos a pessoa de lado e vamos embora. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Mas sabe, isto... eu sei que isto mexe, eu sei que isto não é agradável de ouvir, mas quando nós falamos em criar um coração de sacerdote, nós precisamos de entender que eu estou disposto a semear na vida de uma pessoa, a investir na vida de uma pessoa, a permitir que a minha vida seja partilhada com uma pessoa de onde eu sei que não vem nada, ou eventualmente não virá nada. E Jesus diz, quando o fizeres, não está a dizer que nunca convides a família para comer. Não está a dizer que nunca estejas com homens ricos.
Não está a dizer para nós não nos juntarmos e celebrarmos, mas ele está a dizer que o coração que deve reinar na nossa vida, o coração sacerdotal, é o coração que quando abre as portas para ministrar à vida dos outros, o faz de uma forma tão aberta que acolhe toda a gente, mesmo e em especial aqueles que não têm forma de nos retribuir. E quando nós estamos a falar em forma de retribuir, não estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de simpatia, estamos a falar de amizade, estamos a falar de nos dar de volta aquilo que nós lhe demos. Porque nós fomos tão bombardeados que nós, tudo aquilo que dermos, nós vamos colher, mas não temos que colher do mesmo sítio onde nós semeamos. Eu semeio em todo lugar, em todo o tempo, de manhã e à noite, deito o teu pão sobre as águas, faz o bem, em todo o tempo. Mas quem vai ser o responsável de trazer a colheita é Deus. E pode vir de outro sítio qualquer. E muitas vezes nós ficamos presos. Alguém percebe o que eu estou a dizer? Quando nós, na escola, nós começamos a ter relacionamentos com determinada malta. E nós, como é que se forma um círculo de amigos? É um círculo de pessoas que funcionam na base da reciprocidade. Tu és simpático, eu sou simpático. Se alguém não for simpático, leva-me um pontapé nos fundilhos e já não faz parte do grupo. É ou não é? E às vezes na igreja é a mesma coisa. Esta é a base natural. Deus está a dizer que o processo de acolhimento não é um processo natural, tem que ser sobrenatural. Tem que vir de um coração de amor, um coração de fé, um coração que vê aquilo que Deus vê, não aquilo que o olho humano vê, e muitas vezes isso vai nos levar a nós temos que abrir o espaço da nossa segurança e do nosso conforto para acolher pessoas que não nos retribuem na mesma moeda que nós lhes damos. 2 irmãos e meio concordam comigo. Então, os nossos investimentos normalmente são feitos nesta forma de reciprocidade. Eu dou e estou à espera que tu dês, porque se tu não deres, já estás quilhado comigo. E esta zona, normalmente, de conforto, traduz-se em círculos de amigos, onde nós somos aceites, onde nós sabemos do que falar, sabemos o que é tolerado, dominamos as regras do jogo, somos reconhecidos, somos apreciados e assim nós estamos bem. Mas acolher implica sairmos da nossa zona de conforto para irmos buscar alguém que nós queremos integrar nessa zona de conforto. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E aqui falamos da vida em geral, de toda a igreja, dos grupos familiares, assim. Sabe, normalmente quando quando se trata de falarmos em acolhimento, nós observamos logo uma coisa muito interessante, que se chama resistência. Eu já observei isso em todas as igrejas onde eu já estive. E os irmãos com certeza já... Eu vou dar um exemplo aqui, que não é o caso aqui, porque não há o caso aqui. Quantas vezes, enquanto pastor, chegam pessoas novas à igreja, sejam elas por nascimento ou transferência, certo? E porque vêm e trazem, às vezes até, têm algumas capacidades e algumas características para atuar em determinadas áreas da igreja. O simples facto de surgir, costuma dizer, quando surge outro galo na quinta, não é? O galo que já lá estava fica logo com uma crise de insegurança. Porque sempre que aparece um elemento novo, causa insegurança no grupo que está. E o grupo que está oferece resistência à integração. Porquê? Porque já estamos aqui tão bem, estamos aqui tão integrados. Sabe que esse foi o problema do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo teve que pagar um preço alto para conseguir entrar no círculo dos apóstolos. Bem, também tinham razão para desconfiar do homem, não é? Ele tinha sido muito malandro. Mas a dificuldade, muitas vezes, e às vezes a igreja, quer no seu todo, quer a nível de grupos mais pequenos, torna-se inflexível, torna-se grupos fechados, em que não se permite a entrada de outros elementos. Porquê? Porque isso provoca desconforto, provoca resistência, provoca sensação de insegurança. Então,
muitas vezes, a melhor forma de não se permitir que essas pessoas sejam integradas é a indiferença. Então as pessoas vêm, por exemplo, a uma igreja, entram e saem, e nunca ninguém os acolhe. Pastor, mas vamos criar aqui o Comitê das Boas-Vindas. Homem, a União Soviética já acabou. Vamos criar o departamento, os irmãos que, quando alguém novo vem, vai alguém lá, estão aqueles 3 irmãos, a brigada do reumático, vai logo lá e tal. A brigada do não sei quê, a brigada Vítor Jara, e vai lá entregar um folhetezinho e tal, sabe? Sabe, quando nós temos que organizar num departamento alguma coisa, é porque a igreja já perdeu aquilo que de forma natural devia estar a acontecer. Acabou. Quando a gente tem que fazer uma reunião especial de oração, é porque o povo não está a orar. Acabou. A não ser que haja um assunto específico em que nós precisamos todos nos concentrar para orar, tudo bem, ninguém está a dizer ao contrário. Mas quando nós precisamos ter uma equipa de visitação, é porque aqueles que somos todos nós, poderíamos desenvolver esse trabalho de forma natural, não o estamos a fazer. Quando temos que elaborar um departamento de ação social, é porque a igreja, na sua população, digamos assim, na sua membresia, não está a fazer isso. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Eu percebo isso assim. Quando nós falamos aqui acerca, temos de ter um comitê de boas-vindas. Ouça, eu acho que isto devia arder nos nossos corações. Quando a gente vê uma cara nova entrar por aquela porta adentro, nós devíamos ser... Não era só um, vinham lá 20 ou 30 logo de volta da pessoa e levantá-lo ao ar e tal, é bom companheiro e tal. Estou a brincar, também não é preciso exagerar. Mas entende, chegar lá, até pá, porreiro e tal, como é que não é, e a gente percebe logo se a pessoa é daquelas que fala muito, se é daquelas assim envergonhada, mas temos a sensação, oh pá, eu sou o Manel, sou o Jaquim, bem-vindo, então está aqui, é da onde, está-nos a visitar, é a primeira vez, e a ver logo ali, as pessoas entram, desde que entram até que saem, são acarinhadas, são mimadas, sabe porquê? Porque há um coração de acolhimento. Mas muitas vezes isso não acontece. E não acontece porque estamos a necessitar de refinar o nosso coração sacerdotal, gente. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Então, normalmente, os grupos que englobam a igreja oferecem resistência sempre que aparece um elemento novo. Porque um elemento novo vem alterar aquilo que já existe, já vem alterar, vem comprometer a cumplicidade existente. E deixem-me dizer, gente, deixem-me dizer, uma igreja que perde a capacidade de acolher já deixou de ser igreja, passou a ser clube. Ok, gente? Isto é a minha ótica de ver as coisas. Nós estamos aqui, pregamos um evangelho de acolhimento, mas depois a igreja não consegue acolher. Pregamos um evangelho em que Deus ama a todos da mesma maneira e por causa de ti, Deus deu a sua vida. Eu não estou disposto a dá-la, mas Deus deu. Pronto, isso é uma questão, isto são com os nervos. Deus ama-te. Deus deu a sua vida. Pá, vem como estás. Né? Mas, para mim, já não é como estás. Primeiro tens que passar por uma reciclagenzinha, tens que mudar algumas coisas e só então depois logo vemos se fazes parte do meu grupo. E depois acontece uma coisa interessante. É que há aqueles mais resistentes que realmente, pela misericórdia de Deus, querem mesmo pertencer ao grupo. E aí fazem tudo o que for necessário para entrar no grupo. E depois temos a tal história daquele jovem do Desafio Jovem, que ao fim de vários meses de sair do programa foi para uma igreja. E o conselheiro, que tinha sido o conselheiro dele do Desafio Jovem, contou isso. Então estás porreiro, então aí estás a gostar lá da igreja, já te integraste. Já porreiro, já aprendi tudo. Só há uma coisa que eu ainda não consigo fazer, que é o... Mas isso... uma coisa lá que os irmãos fazem que eu ainda não consigo imitar. Não consigo. Então, para ele, a ótica dele, a igreja não o acolheu. Ele é que estava a tentar forçar a integração na igreja, aprendendo os tiques do grupo. Hein? E para nós que já fomos jovenzinhos e crianças e já soubemos o que é, às vezes, a crueldade dos infantis e do que é o desafio hormonal dos adolescentes e o que é que não sei quem que nós vivemos e muitas vezes
Queremos tanto fazer parte de um determinado grupo, não é? De um determinado círculo. E fazemos tudo o que for necessário para entrar lá dentro e muitas vezes não conseguimos e sentimos perfeitamente rejeitados. Deixem-me dizer que muitas vezes isso acompanha toda a nossa vida. Claro, eu tenho os meus amigos. Claro, eu tenho as minhas pessoas queridas, as pessoas com quem eu confidencio. Claro, eu tenho aqueles que me são próximos, tenho a minha família. E há tempo para todas as coisas, mas no meu coração eu devo estar disposto a investir na vida de pessoas que possam surgir e que nem fazem o meu estilo. Mas aqui não se trata de estilo. Porque quando se trata do reino de Deus, o estilo é amar incondicionalmente. É aceitá-lo tal e qual como está. Não é formatá-lo. Não é obrigá-lo, ou pura e simplesmente, não, este aqui é muito complicado, vamos mantê-lo longe. Igreja, para mim, é isto, é a capacidade de acolher. Mas os irmãos fiquem descansados que isto não é só um desafio para a Figueira da Foz. Isto é um desafio para a maior parte das igrejas que eu conheço hoje. Eu vivo numa terra, a Lausanne, é o concelho do distrito de Coimbra, com mais IPSS por metro quadrado. A sério, é mesmo. Tem tantas IPSS, tantas instituições sociais de apoio a isto e àquilo, que é por isso também que atrai para ali gente de todo o país. Mas, e fruto disso, nós temos muita gente de diferentes camadas e problemas, e algumas dessas pessoas têm chegado à igreja, e alguns desses até jovens. E tem sido uma guerra. Tem sido uma guerra. Quando nós vemos que determinadas pessoas, gente querida, gente valiosa, gente que nós devemos amar e acolher e integrar, muitas vezes vêem-se postos de lado porque não fazem parte do grupo já instituído. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Gente, isso não tem nada a ver com Deus. Isso está muito aquém do nosso coração, do coração de Deus. A igreja tem espaço para amizades, tem espaço para estarmos mais próximos de uns do que de outros, mas quando nós falamos em vida da igreja, quando nós falamos em reino de Deus, nós nunca iremos ganhar mais pessoas do que aquelas que já temos ganho, enquanto não mudarmos, em primeiro lugar, o nosso coração. E voltarmos ao nosso papel de sacerdotes, quer na intercessão, da compaixão, mas na capacidade de acolhimento e integrar. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu era rapazola. E uma vez em Moscavide, os irmãos sabem que eu vim da igreja de Moscavide, quer dizer, eu vim da barriga da minha mãe, mas também não nasci nos bancos da escola dominical, porque isso provoca escoliose. Mas eu lembro-me de há uns anos atrás, há bons anos, não havia Alvalade, não havia nada, e houve um culto em que se fez uma análise à vida da igreja. E foram buscar tudo o que era fichas de decisões, de gente que tinha aceito Jesus, de gente que tinha andado na igreja. E no espaço de 10 anos havia registados na igreja cerca de 1.300 pessoas que tinham aceito Jesus e tinham passado por aquela igreja. E a pergunta que estava era, onde é que essas pessoas estão? Porque a igreja continuava a ter 200 e tal. Às vezes fácil é convidarmos uma pessoa para vir a um culto. Difícil depois é cuidar dela. É integrá-la, é acolhê-la. Eu já disse isso mais que uma vez. Muitas vezes aquilo que vai prender a pessoa nos primeiros tempos de uma igreja vão ser os relacionamentos com as pessoas antes do relacionamento com Deus. E às vezes vão ser porque nós temos esta coisa de que a salvação é tipo aviário. A gente traz a pessoa aqui, o pastor de cima do púlpito manda milho. Cuti. E alguém aceita Jesus e pronto, está o processo completo. Mas deixem-me dizer uma coisa. Muitas vezes a salvação não é uma coisa instantânea. Às vezes o processo de salvação vem por um processo de dias, de meses ou de semanas, que em contacto, em relacionamento com outros, as pessoas vão ser integradas. E pode até haver alturas em que as pessoas não lhes apetece vir à igreja para ouvir a palavra de Deus ou para orar ou para cantar, mas as pessoas virão porque tu estás lá. E a pessoa quer estar contigo. E a pessoa tem um relacionamento contigo. E vem ter contigo e vem ter com o outro. E nesse processo Deus opera, gente.
Porque há um coração de acolhimento. Bem, Senhor, estávamos aqui tão bem, para que acolher mais pessoas? E, sobretudo, acolher aqueles que em nada nos podem retribuir aquilo que fizemos por eles. Quem me dera ter tanta gente dessa aqui dentro. A igreja existe para acolher. Eu, tu, todos. Qual é a qualidade do nosso acolhimento, a nossa capacidade de absorvermos, de integrarmos outras pessoas? Quem é que eu convido para as minhas festas, para as minhas reuniões? Eu, aos anos, ainda não consegui fazer isso, mas aos anos, minha mulher está-me a ver na internet, filha, portanto, já sabes que eu vou dizer isto outra vez. Aos anos que ando a dizer isto à minha mulher, eu estou desejoso de chegar ao... E estamos a pegar na questão do Natal. Chegar ao Natal e, em vez de estar preocupado se o peru está recheado ao gosto da família, que às vezes dá vontade de dar um biqueiraço, e não é no peru, não é? Sabe? É a gente convidar lá para casa pessoas que só de ver um peru já ficam contentes, quanto mais de comê-lo. Pessoas que não nos são nada. Mas isso sou eu a falar, os irmãos alguns já estão assim, com o ar todo... Fico descansado, está bem? Estou a falar eu, percebe? Mas quem diz o Natal diz outra coisa qualquer. Estou desejoso de o fazer, sabe? E já disse isso à minha mulher. Eu estou à espera do Natal em que nós vamos conseguir. E não estou a dizer que ela não concorda, mas já estamos a falar às vezes de contextos familiares, não é? Portanto, não estou aqui a dizer que é a esposa que não quer. Estou a dizer que nós temos esse desejo, às vezes nem sempre consegue concretizar. Mas, se não for no Natal, nós vamos arranjar a maneira de fazer isso uma vez ou outra. Eu gostaria de fazer isso e ver isso em termos de igreja. Mas quando em termos de igreja, no seu todo, nós não conseguimos fazê-lo, fazemos-lo de forma individual. E eu estou à espera de conseguir fazer isso. Lá em minha casa, ela não é muito grande, mas é suficiente para juntar lá umas 20 pessoas e convidá-las, e quando as pessoas chegarem lá, então, mas fomos convidados porquê? Não é só porque eu quero estar com vocês. Só porque há gente comer aqui um petisco e temos aqui um tempo e mostrar amor e mostrar partilha, e as pessoas vão achar aquilo tão estranho que as pessoas vão tentar saber a razão pela qual nós estamos a fazer aquilo. E aí estão a levar com ela a palavra. E a palavra não é, está escrito nas Escrituras, no livro de São Jeremias. Não, nada disso. Nós vamos estar lá. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Queridos, o Evangelho é uma coisa tão simples. Jesus estava lá, quando convidares, quando vocês fizerem reuniões e festas, não convidem sempre os mesmos, não convidem só os amigos, não convidem só os parentes, não convidem só aqueles que vos podem abençoar. Vão e convidem aqueles que não vos podem retribuir de forma alguma. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Isto é para jovens, é para de meia idade, é para os mais velhos. As nossas reuniões, o nosso foco, os nossos objetivos deve ser no sentido de integrar, de acolher. E não de sermos grupos fechados, herméticos, por questões meramente egoístas ou porque simplesmente não queremos sair do nosso lugar de conforto. Chegam rostos novos, chegam pessoas com necessidades diversas, pessoas que precisam de ser aceites, amadas, integradas, e nós perguntamos, será que elas vão apreciar o que nós fazemos por elas? Será que elas alguma vez virão mostrar-se gratas? Claro que sim, pastor, sim. Quando Jesus curou 10 leprosos, só um é que regressou. Jesus não curava para ter reciprocidade. Jesus curava precisamente porque ele acolhia as pessoas. E acolhia-as em primeiro lugar no seu coração. E depois acolhia-as à sua volta. Sentava-se com elas, comia, bebia, brincava, ria-se. Jesus era alguém que as pessoas tinham prazer em tê-lo presente. E eu muitas vezes penso nisso. Caramba, as pessoas fizeram de Deus e de Jesus uma pessoa tão séria, porque tem esta ideia que divindade e santidade é estar com cara de pau santo. Não é? Jesus era convidado para as festas.
E o pessoal curtia estar com Jesus nas festas. Porquê? Porque Jesus era um bem disposto, acho eu. As pessoas tinham prazer em estar com Jesus. Porque Jesus onde estava, cada vez que dava uma dentada na comida, ele dava uma profecia. Acha mesmo? Porque Jesus, olha, passa-me o sal, e entretanto curava um leproso. Nada disto. Olha, passa-me as batatas, mas são cozidas. Cozidas não, em nome de Jesus. Já, no meu nome, batata frita aqui já. E as pessoas acham que Jesus era aceito apenas porque fazia sempre coisas miraculosas. Há alguns livros que não são considerados, na nossa perspectiva, inspirados por Deus, mas que fazem parte da Bíblia Católica, em que descrevem um Jesus que passava a vida a fazer pombinhas de barro e coisinhas e serviços da Vista Alegre e mais não sei... E punham Jesus, em vez de ter uma vida normal, não é? A fazer uma vida mística. Mas o meu Jesus, o Jesus que eu conheço, o Jesus com o qual eu me identifico, é filho de Deus, certo? E tem toda a autoridade porque o Pai lhe deu, mas deixe-me dizer, mas foi alguém que comia com quem comia, bebia com quem bebia, e às vezes bebiam bem, não é? Jesus não, mas eles bebiam bem, percebe? E Jesus procurava sempre fazer as pessoas que eram marginalizadas, rejeitadas, quer pela sociedade, quer pela religiosidade, era esses que Jesus procurava. Porque eles eram muito pecadores. Não, era porque eles eram rejeitados pelos outros, porque pecadores eram todos de igual maneira. Tanto o que era rejeitado como aquele que rejeitava. Mas Jesus acolhia aquela gente. Jesus chamava para perto deles. E, gente, e nós precisamos disso. Jovens, vocês precisam disso. Irmãos, vocês precisam disso. Irmãos da terceira idade, vocês estão num tempo em que podem fazer isso de forma fantástica, porque têm tempo. Com um chazinho, com um panelão de arroz doce, hein, Maria? Até eu deixo crescer as barbas de pai Abraão e vou lá comer disfarçado. Que eu, onde houver arroz doce, integro-me, seja onde for. Nem que seja numa festa cigana de 3 dias. Aí... Compreende, gente? Porque a igreja tem que ter um coração de acolhimento. Nós podemos conhecer a Bíblia de capa a capa, cantarmos as músicas todas mais fantásticas, temos aqui celebrações fantásticas, mas se a gente não estamos com um coração de acolhimento, está a faltar um coração sacerdotal na igreja. O resto é conversa. É ou não é, gente? E não é para a gente ficar aqui a espetar-se com facas, ai de nós, nada disso. Estamos aqui a estimular-nos à fé, estimular-nos a fazer melhor, estimular-nos a desafiar o nosso próprio coração e a nossa zona de conforto e dizer assim, caramba, temos um grupo valente, vamos abrir o grupo, vamos convidar pessoas para integrar aqui dentro. E as pessoas virão. Amém? Nenhum. Nesta passagem, Jesus, ao falar a propósito daquilo que eu estava a falar, será que as pessoas vão apreciar aquilo que nós fizemos por elas? Será que elas vão aceitar Jesus? Será que vale a pena investirmos tempo nelas, dinheiro, enfim, do nosso coração? Será que vale a pena? Deixa-me dizer, logo a partir destas perguntas são inúteis, porque elas já estão a manifestar egoísmo. Já estão a manifestar a tal reciprocidade. Será que vale a pena? Porque se eu não tiver nada de volta, então já não vale a pena. Mas Jesus está a dizer, chama essas pessoas que não te podem retribuir. Chama aquelas pessoas que depois não vão responder, possivelmente, da mesma maneira. Os que o fizerem, nós nos vamos alegrar. Os outros, enfim. Há uma coisa que tem acontecido na minha vida e continua a acontecer naqueles que muitas vezes procuram, ou pelo meu ministério particular, ou pela vida da igreja, e que eu já vi acontecer ali, por exemplo, na Lausanne muitas vezes, e espero continuar a ver, e já vi acontecer aqui, ou na Figueira, irá acontecer. Que é sermos casa de restauração. Sabe o que é que significa isto? Significa que as pessoas que vêm não vêm para ficar cá, mas vêm para passar por cá, e nós investimos na vida deles para que eles sejam curados e continuem o seu caminho. E quando a gente diz continue o seu caminho, não é no mundo. Estamos a falar muitas vezes de gente que, ou aceitando Jesus, passam pelo nosso... Sabe porque a igreja, na verdade, nós não somos detentores de nada. Os irmãos não são propriedade da igreja. A igreja não tem o título de propriedade de ninguém. Na verdade, as pessoas estão aqui e nós devemos dar graças a Deus
por aquelas que estão e pelo tempo que estão. Mas nada nos garante hoje que o irmão está aqui e amanhã vai estar na China a trabalhar. Certo? Correto ou não? A vida hoje tem... Mas também há aquelas situações em que muitas vezes malta, eventualmente, que passou por outras igrejas, irmãos nossos na fé, que vieram feridos, magoados. Já tive algumas conversas dessas com alguns de vocês. E ali na Lausanne tem acontecido isso. Inclusive, até já 3 pastores passaram por lá. Em que em momentos de dificuldade, de mágoa, até de transição, procuraram um lugar e um espaço onde pudessem ser acolhidos, cuidados, integrados, independentemente se eles vão lá ficar e vão render o peixe, como se diz fazer, não é? Ou se vão, depois de curados, partirem em frente e vão para o outro lado, ou voltarem para onde vieram. E nós dizemos assim, não, mas isso não faz sentido, então vou estar a investir na vida de uma pessoa que depois se vai embora. Oh, meu caro, nós estamos a perder a visão da coisa. Nós precisamos ter uma visão diferente. Eu não invisto na vida das pessoas porque elas me podem dar alguma coisa. Eu invisto na vida das pessoas porque Deus já me deu tudo. Ou não é? Ah, sim, pois, de graça dai, porque de graça recebeste. Sim, pois, está bem. Então, depois está bem, é isso mesmo. Eu já recebi, eu dou. E sabe o que é dar de graça? Dar de graça é isso mesmo, é dar livremente, sem ter pagamento de volta. E Jesus disse, para que não sejas tendencioso, convida para as tuas reuniões, convida para as tuas festas, não aqueles que te podem abençoar, não aqueles que te podem devolver, não aqueles que podem trazer alguma reciprocidade, mas fale com pessoas que não o podem fazer. E isto liberta o nosso coração. Mas liberta o nosso coração para amarmos as pessoas por aquilo que elas são e não por aquilo que elas nos podem dar de volta. Jesus disse que a única recompensa que Ele nos iria dar seria, ou que, uma delas, a principal, seria na ressurreição dos justos. A pergunta que fica aqui nesta noite é, estamos nós disponíveis para acolhermos? E eu nestas coisas, eu sei que há sempre 2 lados. Também há aqueles que vêm e não querem ser acolhidos. Às vezes também damos com essas pessoas. As pessoas não se querem integrar, querem se manter isoladamente. Não se querem envolver. Mas esses são pontuais, são casos pontuais. Igreja, deixem-me fazer esta pergunta. Estamos nós dispostos a acolher quem quer que seja que vier? Ok, mas esse amém significa o quê? Não me digam. O que é que isso significa? Em termos de tempo? Em termos de esforço, de sacrifício? Em termos de envolvimento verdadeiro com pessoas? Porque não é dizer amém, depois vamos todos ao molho e fé em Deus e alguém há de integrar alguém. Mas eu estou a falar de ti. De mim. Estamos nós dispostos a fazer esse acolhimento, gente? E aquele não, porque aquele tem o cabelo comprido, aquele tem o cabelo curto, aquele tem uns olhos esquisitos, aquele mete os pés para dentro, aquele é parvo, e o outro não sei o quê, e a gente encontra sempre razões para não integrar. Mas eu não encontro isso no coração de Deus. Não pode haver isso na igreja. Não pode haver. Senão, eu garanto aos irmãos, a igreja não cresce. Eu tenho lido alguns livros ultimamente, e estou a ler um livro de um autor que eu gosto muito, e ele fala, é um orador fantástico, e ele dizia e reafirma isto. Ele diz, esta ideia de que as igrejas crescem porque têm um pastor dinâmico, criativo na sua forma de ensinar, de pregar, porque se faz isto ou se faz aquilo, ou porque... Mas ele diz, uma igreja cresce quando toda a igreja vive esta paixão, tem esta dinâmica, se move, alcança, conquista, integra gente nova. Certo, gente? Porque um pastor que pode pregar fantasticamente bem, pode atrair multidões, mas se a igreja não tiver o coração, as multidões mais tarde ou mais cedo, quando a pregação deixar de ser novidade,
quando a voz já é a voz conhecida, que a gente já até desliga no taxímetro, não é? As multidões acabam por se ir embora, gente. Mas aquilo que ganha, conquista, firma, integra, acolhe, é uma igreja que tem um coração como Jesus, de um verdadeiro intermediário, de um verdadeiro intercessor, de um verdadeiro sacerdote. Hein? Aqui o PH tem um desafio. Em vez tem um grupo só de guitarristas. E guitarristas que tocam bem. Porque se for um guitarrista que toca mal, já não entra no grupo dele. Estou a dar aqui um exemplo. Não é? Estou a dar um exemplo. Mas Deus diz assim, PH, a partir de hoje tu tens que acolher no teu grupo também quem toca gaita de foles. Não, a gente aqui é só guitarra. Aqui só quem gosta de guitarra, toca guitarra e tem que ter guitarra. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Porque nós somos seletivos. Ou não somos? Nós somos tão seletivos que até dizem, então, olha, também é evangélico. Ah, tu é de que igreja? Ah, eu sou... Então, paz Senhor, irmã. A gente um dia encontra-se no céu. Está quieto ou mal? Vamos embora. Somos tão seletivos que até nas coisas de Deus acabamos por criar... Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Nós somos assim, gente. Naturalmente, somos assim. Mas sobrenaturalmente, porque o processo de acolhimento não é uma coisa natural. É uma coisa que implica mais espírito e coração do que propriamente uma coisa natural. Eu sempre vou procurar estar com pessoas, não é, que concordem comigo, que gostem das mesmas coisas que eu gosto, ou não é? É ou não é? E naquelas coisas que não gosto, mas não são coisas fundamentais, não são coisas... Pronto, ele gosta de vinho tinto, eu gosto dele cheio. Tanto faz, isso não tem problema nenhum. Não é? E a gente... Não é? E fazemos um esforço para darmos bem com toda a gente, mas só alguns é que entram no nosso círculo. É ou não é? Igreja, e na história da igreja nós temos visto isso acontecer também. Hã? E quando entra alguém fora da mãe, como nós costumamos dizer, com uma cultura diferente, com uma forma de estar diferente, foi exatamente isso que aconteceu com Jesus, sabe que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. E Jesus mostrou-lhes o que é que um outsider pode fazer, o que é que um de fora pode fazer. Aqueles que o rejeitaram, ele diz que a pedra que foi rejeitada, esse se tornou a principal. Gente, nós nunca sabemos, nunca vamos saber às vezes, se aquela pessoa que nós não permitimos entrar no nosso círculo, senão aquela pessoa não vai ser um grande homem de Deus, um missionário, um pregador, um homem tremendo, com um testemunho tremendo, alguém que virá para abençoar, alguém que virá... A gente não sabe, gente. E logo nós, caramba, gente, que já experimentámos o que é rejeição, que já experimentámos o que é não sermos muitas vezes aceitos pelos outros, nós somos às vezes tão ligeiros a fazer a mesma coisa que os outros. E aqui entramos outra vez... Não faças aos outros aquilo que não queres que façam a ti. Ok, gente? 31. Vamos ficar de pé. Que eu não quero esticar mais que isso. Como diz o Fabiano, alguém captou o que eu disse. Não é? Alguém captou tudo. Desafio, gente. Hã? Aqui é que é o verdadeiro desafio jovem. Eu sou o jovem e dou-vos o desafio. E o que é um desafio? Um desafio é um alerta, é um desperta, é colocar diante de nós objetivos, certo? E esses objetivos são sempre objetivos, em primeiro lugar, individuais. Eu, individualmente, Deus, eu vou fazer. E quando nós, mesmo no meio de uma multidão, ouvimos Deus falar connosco, e no nosso coração nós dizemos assim, não, eu vou fazer. É o suficiente. Para mim é o suficiente.
Porque se individualmente vários fizermos isso e levarmos este desafio à frente, esta igreja vai mudar a sua face. Gente. Então, acolhimento. Pai, tu nos acolheste na tua família, nos amaste e nos procuraste. Vieste atrás de nós e nos enrolaste, como diz a tua palavra, com cordas de amor. Nos constrangeste pelo teu amor e nos deste a oportunidade de sermos acolhidos no teu reino, como filhos. E nós não somos melhores do que ninguém. Estamos muito gratos, estamos contentes. Não apenas porque um dia temos um lugar na eternidade contigo, mas porque hoje podemos encontrar propósito, razão de viver, razão de ser. Sermos filhos, sermos amados. Sermos pessoas que, apesar de todas as nossas diferenças, temos o mesmo nível de amor, o mesmo nível de graça da tua parte. E isso é aquilo que somos, a igreja, teu povo, teus filhos. Pai, nesta noite não haja condenação ou culpa, porque sabemos que o teu Espírito não produz condenação, mas produz convicção. Mas que haja convicção nos nossos corações. Espírito de Deus, mexe nas nossas vidas, nas nossas mentalidades, nas nossas formas de viver e ajuda-nos a crescer nesse teu coração, nessa tua compaixão, misericórdia e nesse teu amor que ultrapassa o nosso entendimento e nos leva a fazer aquilo que aos olhos dos homens é loucura. Temos consciência daquilo que está enraizado na nossa forma de ser e de estar até como filhos de Deus. Sabemos aquilo que nos dá prazer, aquilo que não nos dá prazer, aquilo que estamos dispostos prontamente a fazer e aquilo que para nós é difícil de fazer. Mas nesta hora, Senhor, eu oro para que o Teu Espírito Santo nos desafie ao ponto de nos fazer mover a sairmos do nosso lugar de segurança, de conforto, o nosso lugar de familiaridade e arriscarmos pelo Teu amor em deixar entrar na nossa vida aqueles que vêm prontos para ser amados. Cura o coração desta igreja, Pai. Cura-nos nesta noite. Um pouco mais. Molda-nos, transforma-nos. Leva-nos para mais perto desse Teu padrão. Foi o padrão que nos foi dado de uma forma visível em Cristo Jesus. Paizinho, não queremos ser super espirituais. Não precisamos de provar, mas precisamos de viver por nós mesmos, por Ti. Queremos cumprir, completar essa chamada que está na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.